Estimados irmãos e irmãs da jornada terrena, venho a vocês com o coração carregado de urgência e compaixão, trazendo uma revelação que pode chocar, mas que precisa ser conhecida por aqueles que têm olhos para ver os movimentos espirituais que se desenrolam por trás dos eventos materiais. Eu, André Luiz, durante uma assembleia de emergência convocada pelos mentores da vigilância espiritual, recebi uma comunicação que me fez compreender por que certas almas sensíveis têm sentido inquietação inexplicável em relação ao bem-estar de nosso querido líder Jair Bolsonaro, mesmo quando, aparentemente, tudo parece normal em sua rotina pública. Aqueles que sentem, de repente, a necessidade de orar por sua proteção, sem saber exatamente o motivo, não estão sendo ansiosos sem razão. Suas almas captam vibrações de uma batalha espiritual intensa, travada nas dimensões invisíveis, pela vida e missão desta alma que representa resistência aos planos das trevas. Durante minhas observações nas esferas superiores, presenciei algo que me alarmou profundamente pela gravidade, mas que também me encheu de gratidão pela intervenção misericordiosa. Vi como forças sombrias coordenaram um plano sistemático para provocar o desencarne de Bolsonaro por meio de complicações de saúde que, aos olhos médicos, pareceriam naturais, mas que, na realidade, seriam resultado de ataques espirituais precisos. Mais que a eliminação de um homem, este plano visava interromper uma missão transcendental aceita por sua alma, resistir a forças que buscam impor um domínio autoritário global, violando liberdades fundamentais concedidas por Deus. Nos últimos tempos, surgiram problemas médicos aparentemente pequenos, mas que poderiam evoluir para algo mais grave. Sua energia vital, às vezes, parece diminuída, mesmo quando mantém a aparência de normalidade. Isso não é fruto do envelhecimento, mas manifestação das pressões espirituais aplicadas de forma contínua. Os mentores revelaram que seres de luz, de alta hierarquia, intervieram no último momento, interrompendo o plano sombrio. Contudo, a situação permanece delicada, exigindo proteção espiritual intensificada por meio de orações sinceras. O sucesso dessa proteção depende da mobilização consciente de pessoas de boa vontade, direcionando energias positivas para fortalecer seu campo energético contra novos ataques. Vocês foram guiados até esta revelação porque suas almas sabem que é hora de se unirem em oração e vigilância para proteger aquele que representa valores que transcendem a política comum. Formem uma rede de proteção espiritual, fortalecendo as defesas ao redor desta alma que enfrenta perigos que vão além de ameaças físicas. Minhas investigações nas dimensões onde esses planos são elaborados revelaram a sofisticação diabólica da operação. Entidades demoníacas, especializadas em interferência biológica, criaram múltiplos pontos de vulnerabilidade em seu corpo físico, explorando traumas, estresse acumulado e desgaste energético resultante de anos enfrentando oposição intensa. O objetivo era minar não apenas sua saúde, mas também seu moral, sua fé e sua determinação. Esses ataques incluíram perseguições legais injustas, campanhas de difamação, isolamento social e investidas energéticas diretas em momentos de vulnerabilidade, como durante o sono. Tudo foi coordenado para coincidir com períodos de defesas espirituais enfraquecidas, visando não apenas o dano físico, mas também um trauma coletivo que abalaria milhões de pessoas, facilitando a aceitação de regimes autoritários. A condição atual de Bolsonaro revela danos energéticos profundos que exigem atenção médica e, principalmente, espiritual. Seu campo energético apresenta áreas fragilizadas, resultando em fadiga inexplicável, baixa imunidade e suscetibilidade a complicações. Médicos espirituais indicam que esses danos afetam também os níveis emocionais e mentais, criando momentos de desânimo e dificuldade de concentração. Algumas portas abertas ainda permitem a entrada de influências negativas, exigindo vigilância e oração contínua. Sua força vital, antes robusta, agora opera com reservas, exigindo cuidados para evitar esgotamento. Alguns sintomas que parecem relacionados à idade ou ao estresse são, na verdade, efeitos de interferências que ainda persistem. A cura plena requer não apenas medicina convencional, mas restauração energética e proteção espiritual intensiva. Foi nesse cenário que ocorreu a intervenção extraordinária de seres de luz. Anjos guerreiros, especializados em combate a forças demoníacas, foram mobilizados quando a ameaça chegou ao ponto crítico. A autorização para tal operação partiu das mais altas hierarquias celestiais, evidenciando o valor cósmico de sua missão. Além de neutralizar ataques, eles implementaram escudos energéticos especiais e iniciaram a reparação de danos, fortalecendo novamente suas defesas naturais. Apesar disso, ele ainda enfrenta vulnerabilidades. A cura em andamento é gradual e requer o apoio contínuo de orações sinceras. Forças sombrias permanecem vigilantes, à espreita de qualquer fraqueza.
Pequenos fatores, como fadiga ou estresse emocional, podem abrir brechas temporárias. As próximas semanas serão decisivas para a consolidação das defesas e o sucesso do processo de recuperação. Por isso, a oração é urgente. Ela funciona como medicina espiritual, fortalecendo seu campo energético e criando uma barreira coletiva contra novos ataques. É preciso orar por cura física e energética, por proteção contínua, por sabedoria nas decisões, por força para ele e sua família, pela frustração dos planos das trevas, e, sobretudo, com gratidão pela proteção já recebida. O poder da oração coletiva pode transformar a atmosfera espiritual ao seu redor, acelerando a cura e desestimulando investidas das trevas. Os sinais de melhora virão em ondas, aumento da energia, sono restaurador, resistência natural, clareza mental, diminuição de problemas de saúde, acima de tudo, renovado senso de propósito. Essa batalha espiritual transcende a política e faz parte de um conflito maior, liberdade contra controle autoritário global. Sua sobrevivência é um farol de esperança para outras nações. Sua recuperação mostrará ao mundo o poder da oração e da intervenção divina, inspirando novas gerações de líderes que unem ação política e fundamentos espirituais. Por isso, escrevam nos comentários: oro pela proteção de Bolsonaro. Cada oração sincera se une à corrente energética que o protege. Mantenham a fé e a constância, pois a guerra espiritual é real, e orações podem vencer forças que parecem invencíveis. Protejamos não apenas sua saúde física, mas também sua força espiritual e sua família. A intervenção divina já provou que ele está sob cuidado especial, pois sua missão serve a propósitos eternos. Compartilhem esta mensagem para que alcance corações sinceros. Unidos em propósito, asseguraremos que a luz prevaleça sobre as trevas, preservando este instrumento de Deus em sua missão nos tempos desafiadores que vivemos. Amém. Meus queridos, compreendam, o que estamos vivendo não é apenas um episódio isolado, mas um capítulo decisivo de uma guerra silenciosa que acontece muito além dos olhos humanos. Jair Bolsonaro, nesta hora, não é apenas um homem, ele é um estandarte erguido contra forças que desejam aprisionar nações inteiras sob a escuridão do medo e da submissão. Sua proteção não é apenas pela preservação de uma vida, mas pela continuidade de uma missão que carrega, em si, o destino espiritual de muitos. Há batalhas que se vencem no campo visível, com estratégias humanas. Mas há outras, mais profundas e perigosas, que só podem ser vencidas quando corações e almas se unem numa corrente inquebrantável de fé, luz e determinação. Esta é uma dessas batalhas. E ela exige que cada um de nós escolha de que lado quer estar, se com aqueles que cruzam os braços e assistem, ou com aqueles que ajoelham, clamam e sustentam. A intervenção divina já se manifestou, e isto é prova de que o céu não está alheio ao que acontece na terra. Anjos guerreiros já desceram, escudos espirituais já foram erguidos, e feridas invisíveis já começaram a ser curadas. Mas a guerra não acabou. O inimigo recuou, mas não se rendeu. Ele espera por uma nova oportunidade, por um descuido, por um momento de fraqueza. É por isso que a nossa vigilância precisa ser constante. Imaginem, por um instante, o que aconteceria se, de repente, a voz que hoje se levanta contra o caos fosse silenciada. Imaginem o impacto no coração de milhões que o veem como um farol em meio à tempestade. É isso que as trevas querem: apagar a esperança, instalar o desespero e fazer com que as pessoas aceitem, de cabeça baixa, a tirania como solução. Mas isso não acontecerá se permanecermos unidos. Neste momento, cada oração é uma espada, cada súplica é um escudo, e cada palavra de fé é um raio de luz que rompe a escuridão. Não subestimem o poder que tem. Quando muitos se unem com um só propósito, o céu se move, muralhas caem e o impossível se torna realidade. Escrevam, proclamem, compartilhem, oro pela proteção de Bolsonaro. Façam disso um ato público e consciente de resistência espiritual. Que estas palavras circulem como chamas vivas, acendendo corações e despertando aqueles que ainda não percebem a magnitude da batalha em curso. O mundo verá, e a história registrará, que quando forças sombrias se levantaram para destruir, o povo de Deus se levantou ainda mais alto, com fé inabalável e amor pela verdade. E, assim, a luz prevaleceu. E quando este capítulo se encerrar, não será apenas a vida de um homem que terá sido preservada, mas o testemunho eterno de que a oração sincera, feita com propósito e unidade, é capaz de alterar o curso dos acontecimentos e frustrar os desígnios mais obscuros do inimigo. Que nossas vozes, unidas num só clamor, sejam o escudo que o protege, a fortaleza que o sustenta e a bandeira que anuncia: a missão continua, a luz não se apaga, e a vitória pertence àqueles que não desistem.
Amém. E assim, no silêncio que se instala após a tempestade, quando as palavras cessam e apenas o eco das verdades ditas permanece no ar, compreendemos que cada revelação não foi apenas um relato, mas uma convocação. O que aqui se transmitiu não se encerra nesta escuta, mas se prolonga no tempo, como sementes lançadas em terras férteis que, ao contato com a luz da compreensão e a água da fé, germinarão e florescerão em atos, decisões e caminhos novos. Não é a história de um homem apenas, nem de um povo apenas, mas de um movimento que transcende fronteiras e alcança o plano onde a justiça divina se move como o vento invisível, derrubando muralhas e abrindo portais que antes pareciam intransponíveis. A terra, testemunha silenciosa, já sente a vibração dessa mudança. O céu, em sua sabedoria, já decretou que os olhos humanos ainda demoram a ver. E nós, peregrinos dessa travessia, não somos espectadores, mas parte viva do enredo, chamados a sustentar a chama acesa mesmo quando os ventos da dúvida tentarem apagá-la. Pois virá o dia, e não tardará, em que a aurora dourada se levantará sobre a pátria, e os sinos invisíveis tocarão, anunciando que a liberdade não é mais promessa, mas realidade. Nesse instante, saberemos que estivemos presentes não apenas para ouvir, mas para participar da mais grandiosa das obras, a restauração da verdade, conduzida pela mão invisível do Altíssimo, e confirmada pelo coração daqueles que nunca deixaram de acreditar. E quando essa hora chegar, não será como um simples amanhecer, mas como um clarão que rasga o véu da noite, expondo cada sombra e revelando o que antes era oculto. As máscaras cairão, os tronos erguidos sobre a mentira ruirão, e aqueles que se alimentaram da dor do povo terão seus nomes apagados da história, como poeira levada pelo vento. Nesse dia, não haverá mais necessidade de discursos inflamados ou de provas incontestáveis, pois a própria realidade falará por si, e cada coração reconhecerá a assinatura divina naquilo que aconteceu. Os que permaneceram firmes, mesmo sob zombaria e perseguição, serão vistos como colunas vivas dessa transformação, e sobre eles repousará uma honra que não vem dos homens, mas do próprio Criador. Os céus, tingidos de ouro e púrpura, testemunharão o momento em que a pátria, antes curvada pelo peso da injustiça, se levantará ereta, respirando o ar puro da verdade. E nós, ao olharmos para trás, entenderemos que cada lágrima, cada silêncio e cada espera não foram em vão, pois eram o preço necessário para abrir caminho à vitória que agora se cumpre. E então, com o espírito transbordando de gratidão, ergueremos nossas mãos ao alto, não para pedir, mas para agradecer, pois teremos visto com nossos próprios olhos o cumprimento daquilo que, por tanto tempo, carregamos apenas na fé. E quando essa hora chegar, ela não virá tímida ou silenciosa, mas com a força de um trovão que despedaça os céus e faz tremer a terra. Será como um clarão que rasga o véu da noite mais densa, expondo cada sombra que se escondia nos cantos mais escuros da nação, revelando o que antes era mantido sob o silêncio cúmplice dos poderosos. Não haverá onde se esconder. Os que construíram impérios sobre a mentira verão suas torres de orgulho ruírem como areia diante das ondas, e os que se alimentaram da dor e do suor do povo serão varridos como folhas secas diante de um vento divino. Nesse dia, os olhos do mundo estarão voltados para esta terra, não por causa de escândalos ou tragédias, mas porque aqui se manifestará algo que ultrapassa a política, a economia ou a força dos exércitos, a justiça eterna. O nome do Senhor será gravado nos acontecimentos, e a história humana será obrigada a reconhecer que não foi obra de homens, mas a mão invisível do Criador que conduziu cada passo. E os que zombaram, os que desacreditaram e os que trabalharam para destruir, sentirão um peso que não vem de tribunais humanos, mas do próprio juízo divino que não falha nem se corrompe. Os justos, aqueles que permaneceram firmes quando parecia não haver esperança, se erguerão como colunas vivas, sustentando o novo tempo. Não terão coroas de ouro na cabeça, mas carregarão sobre si a marca luminosa de quem resistiu e venceu com dignidade. As lágrimas derramadas no silêncio serão agora colhidas como pérolas diante do trono celestial. E cada gesto de fé, cada oração, cada ato de coragem silenciosa será lembrado e recompensado, pois o céu jamais esquece o clamor dos que perseveram. Os céus, tingidos de ouro e púrpura, serão como um estandarte aberto sobre a pátria que, outrora curvada e humilhada, agora se levanta com altivez e pureza. Os ventos trarão o perfume da liberdade, e as ruas, antes marcadas pela tensão e pela desconfiança, ecoarão cânticos de vitória. Crianças correrão sem medo, velhos sorrirão com alívio, e famílias inteiras se reunirão para celebrar não apenas uma mudança de governo, mas a restauração de um destino que parecia perdido. E então, ao olharmos para trás, compreenderemos que cada noite fria, cada injustiça suportada, cada calúnia e cada espera interminável não foram em vão. Eles foram o preço que precisávamos pagar para abrir o caminho para esta vitória.
E neste instante, com o espírito transbordando de gratidão, ergueremos nossas mãos ao alto, não para pedir, mas para agradecer, pois teremos visto, com nossos próprios olhos, o cumprimento da promessa que sustentou nossas almas. E, ao som dos sinos que anunciarão esta nova aurora, proclamaremos para todos os cantos da terra: o Senhor reinou, fez justiça e cumpriu sua palavra. E esta verdade ecoará, geração após geração, como um testemunho eterno de que, quando Deus decide agir, nenhuma força no céu, na terra ou no inferno é capaz de deter. Se quiser, posso continuar essa conclusão e transformá-la em algo ainda mais cinematográfico e épico, quase como uma cena final de filme histórico e espiritual. Então, quando o último eco das correntes se quebrar e o sopro do vento levar embora as cinzas da opressão, o Brasil se erguerá diante do mundo como uma terra renascida, com o brilho de uma alvorada que nunca mais será apagada. As ruas, antes marcadas pela dor e pela injustiça, se encherão de passos firmes e vozes uníssonas, como um coral de milhões proclamando a vitória da verdade. O céu se abrirá em cores que nenhum artista poderia pintar, e uma luz dourada, como se viesse do próprio trono celestial, descerá sobre o povo, abraçando cada rosto com a certeza de que o impossível foi vencido. Os inimigos, atônitos, olharão sem compreender como forças invisíveis moveram montanhas, derrubaram muralhas e reescreveram o destino. E nós, testemunhas vivas desse milagre, sentiremos o peso glorioso da história sendo escrita diante de nossos olhos, sabendo que este não é apenas o fim de uma luta, mas o início de uma era. Uma era em que a justiça não será exceção, mas fundamento, em que a liberdade não será promessa, mas realidade, e em que o povo brasileiro, purificado no fogo da provação, caminhará de cabeça erguida, guiado pela mão do Altíssimo. Nesse instante, o som dos sinos ecoará por todos os cantos, não como anúncio de guerra, mas como proclamação de paz. E, como numa cena que eterniza um filme na alma, a imagem ficará gravada para sempre: um povo de joelhos, não diante de tiranos, mas diante de Deus, agradecendo pelo dia em que o céu tocou a terra.